Meu nome é Flávia Mericati, eu tenho 38 anos. Como era a relação com o rádio na sua infância e durante a juventude? Se você ouve até hoje, se você ouve, o que você ouve, em que ambiente? Eu não ouço mais rádio hoje em dia, porque eu acho que os streamings são muito mais nichados e eles me proporcionam aquilo que exatamente eu quero ouvir. Então isso é uma perspectiva também de que eu não quero sair da minha bolha. E aí, assim, regredindo, né? Hoje, no sentido, eu não ouço mais rádio, porque eu ouço muito mais streamings. Mas na época, tipo assim, entre, sei lá, minha adolescência e infância, fazia parte de um meio de comunicação que às vezes do celular. Então, assim, era uma coisa do tipo, tava no carro, você colocava numa rádio para você escutar, porque você não tinha como carregar uma caixa de som para andar com ela. Isso que ainda sou da época, assim, eu passei pelo... não me lembro bem o nome, era uma caixinha... como que era o nome daquilo? Fita cassete. Nossa. Eu passei pela fita cassete. Eu nasci, acho que na época do vinil, mas eu passei pela fita cassete, que eu lembro da minha infância mesmo, da fita cassete. Depois Discman, depois MP3 e depois celular, ou seja, streamings. Então, assim, eu lembro que na fase da minha adolescência, eu escutava a 89 e a Jovem Pan. Então, tinha até uma coisa assim de rotina mesmo, de escutar e saber das novidades e das coisas. E acho que a última vez que eu escutei rádio tem simbólico específico, porque foi em 2015. Por conta de assim, minha chefe ficava reclamando da vida e eu colocava ou no YouTube ou assim para me inteirar do que estava acontecendo, porque eu tinha preguiça de ler jornal, essas coisas, de colocar numa rádio e ficar escutando no rádio. Depois disso eu só ouço rádio se eu pego um Uber e ele coloca no rádio, porque caso contrário eu não escuto mais. Tá. Eu também não escuto não, é bem raro. Eu escuto só no carro mesmo, pra colocar. Você tá com alguém que te força a escutar, né? Você lembra de programas antigos? Algum programa antigo assim que te marcou, que você fala, caraca, muito legal. Não diria muito legal, mas tem vários programas que marcaram. Infelizmente, o Pânico. Nossa, sim. Infelizmente, porque assim, naquela época, como a gente ainda não era politizados, aquilo era uma coisa assim que trazia graça para as noites de domingo. Então eu lembro assim de uma época que estava na febre do Pânico na TV e aí assim começou a perder a graça quando eu comecei a entender que aquela exposição e exploração, principalmente de mulheres, era algo que no final das contas só voltava contra mim mesma, do tipo, olha o quanto você é um produto e não um ser humano. E eu sempre odiei todos os programas do Silvio Santos. Eu acho que assim, vocês realmente vão ter que editar isso aí, não é mesmo? Eu fiquei bem feliz quando ele morreu. Eu acho ele um velho horroroso, mas eu entendo também o quanto ele foi importante para o desenvolvimento da comunicação no Brasil, assim, né? Eu também não gostava não dos programas, às vezes eu achava bem horrível. Bem horroroso, mas assim, tem vários programas... todos os da cultura, enquanto infância, para mim foram excelentes, maravilhosos, eu gostava de tudo. Tinha um que era... eu não lembro exatamente do nome, acho que era alguma coisa X. Tudo que tinha na TV Cultura era muito, muito interessante. Então, tinha uns programas assim que misturavam tipo desenho e criação com instrução também. Então era muito legal. Nossa, eu não lembro de ter assistido muito TV Cultura. Eu acho que quando na sua época a tinha... já estava em declínio e já tinha muita coisa de internet. Então... Não, e já tinha muita... Tipo, Discovery Kids, umas plataformas assim, diferentes. Dopaminérgica, ou seja, pra te fazer ficar... Então pensar e refletir sobre seus sentimentos e sobre a natureza. Nossa, sim. Você já teve contato com emissora, algum artista assim de rádio? Nossa, sim, eu tinha um tio.
Sim, você é um tio, né? Eu tinha um tio que ele era radialista de uma rádio que chamava Rádio Capital. Eu não faço a menor ideia do que era, mas assim, eu conheci... Eu odeio Chiquititas, eu não era uma Chiquititer, eu odiava essa modinha. Galera, realmente vai ter que editar isso aí. Mas eu cheguei a conhecer uma das meninas das Chiquititas, porque eles levaram essas meninas da rádio. E aí eu fui, ele me levou pra conhecer também. Então, mas assim, isso há muitos e muitos anos atrás. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. Então foi sei lá, anos 90. Nossa, eu nunca. Eu tinha um tio que ele trabalhava na rádio. Mas ele nunca foi nada muito importante, não. Você já chegou a participar de algum programa de rádio, tipo, como ouvinte? Sabe aquelas coisas de, ligue e manda sua mensagem. Já participou? Olha, eu ia falar que não, mas sim, na minha adolescência, ou seja, entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, eu passava as férias na casa das minhas primas, todas elas tinham a mesma idade. Na verdade, elas são um pouco mais velhas do que eu, então é uma galera, final dos anos 80, durante todos os anos 90. Então, assim, que era realmente da onde vem essa coisa de o rádio ainda ter essa importância, né? Eu lembro que a gente ligava na rádio para pedir música. Então você tinha que ficar esperando a rádio tocar a música que você queria, você não escutava aquilo que você queria. Por isso que a gente não sabia escutar não hoje em dia, não é mesmo? Sim. Nossa, eu lembro disso, mas era muito pequena. Tipo, não dessa época assim, mas eu lembro que quando eu era menor, tinha uma rádio da Disney que dava ingresso. Disney também. Que ele dava ingresso pra show. Eu lembro que minha irmã ganhou o show do One Direction pela rádio Disney. Olha só, gente, que da hora. Foi o sonho da vida dela. Você, você lembra como foi, qual era o primeiro aparelho de rádio que você teve, assim, na sua casa? Com certeza. Bom, a minha família sempre foi pobre, então, eu lembro que... Eu não lembro como eu ganhei, mas eu tinha um rádio que ele tinha a parte de cima dele era uma caixa preta gigante, e a parte de cima dele era de vinil, tocava vinil. E a minha mãe tinha os vinis, e aí eu fiquei interessada em algumas coisas que ela tinha. Na verdade, eu amava Beatles. Eu era uma adolescente muito diferentona, sabe? Ao invés de eu estar gostando de Backstreet Boys, eu queria escutar o quê? Elvis e Beatles, que já tinham morrido há muito tempo. Então, assim, eu escutava, alguns vinis e aí dava pra ver, a diferença de qualidade de som. Então, tem uma pegada meio nostálgica, meio, essa hora. Então, eu escutava e aí, quando eu cansava de escutar algo vinil, que era como se você estivesse escutando, sei lá, uma playlist, eu colocava no rádio. E aí, eu escutava essas rádios, a 89 e a Jovem Pan. Nossa... Nem sabia que já tinha existido. Acho que eu nunca tive um negócio de rádio em casa. Você lembra de alguma coisa assim que você ouviu na rádio que te marcou muito, assim, que você lembra até hoje? Foi alguma coisa que você ouviu e falou assim, caraca, eu lembro disso que eu ouvi até hoje. Olha, eu não lembro especificamente de alguma coisa que eu falei, nossa, escutei isso. Mas eu lembro, justamente, as últimas vezes que eu escutei rádio, em 2015, e isso é muito emblemático, eu percebi aquela coisa que eu estava falando para você, assim, da gente ter um nicho, né? Porque, assim, o rádio, ele tá ali e, assim como a TV aberta, ele te passa tudo e qualquer coisa, e se você não tem um filtro daquilo que faz sentido para você ou não e daquilo que você questiona ou não, aquilo é como se fosse... É a grande massa, é a comunicação da grande massa. Então, assim... A depender do que estão falando ali, você está influenciando, só que de uma forma mais abrangente. Pode pegar tanto quanto X ou Y. E eu acho que hoje em dia a gente tem com as plataformas digitais e tudo mais, você vai num nicho específico. Ou seja, eu falo para você, a minha religião hoje é um podcast que se chama Bom Dia Óbvios. Então, assim, eu vivo... escutando esse podcast, porque eles falam exatamente daquilo que eu gosto. Então muda, né, a característica. Eu entendo que eu, particularmente, vou atrás daquilo que eu gosto. Mas tem muitas pessoas que acabam, às vezes, até escutando meio que, pegou, foi uma indicação do próprio Spotify, sei lá, e você acaba escutando.
E com o rádio você não tinha isso. Então, assim, eu lembro de escutar a última vez no rádio alguma coisa que um cara tava sendo super machista, um escroto, um ridículo. E aí eu falei assim, não, por que eu tô escutando isso? Nossa, que bosta, eu vou pro YouTube. Aí foi assim que eu enterrei o rádio. Nossa, bem legal. Bem legal. Você escuta podcast, né, hoje em dia, assim, qual é os que você mais escuta, assim, por quê? Olha, pra te dizer bem a verdade, como eu falei, a minha religião, eu vivo pelo Bom Dia Óbvios, especificamente um podcast, mas eu já escutei também um outro que chama Para Dar Nome às Coisas, se eu não me engano, e tem um outro também que é sobre psicologia, que eu não lembro agora o nome, mas assim, é muito voltado para essa... tem um que fala sobre relacionamentos não monogâmicos. Então é muito isso, assim, é um nicho, né? Você vai atrás do tipo de informação que você quer. E basicamente é isso, assim. O que eu mais ouço, o que eu respiro é o Bom Dia Óbvios. Todos os dias, se possível. Principalmente quando eu tô em trânsito, assim, no sentido... tô vindo pra cá, tô indo pra algum lugar, eu tenho que escutar um episódio e maratonar. Porque ela é maravilhosa, porque tudo que eles falam faz muito sentido. Mas então hoje em dia você não escuta mais rádio? A menos que eu esteja do Uber. Não é? Sempre tem no Uber, né? Exatamente. Sim. Ou em elevador, que é muito raro hoje em dia também, mas é isso. Cabeleireiro, dentista. Não, isso, às vezes nem isso. Acho que também tem em shopping, né? Tinha muito em shopping, né? Em loja de roupa. Agora parou de ter. Porque eu não sei nem como eles fariam pra colocar. Eu não sei. Tem umas coisas que você fala assim, gente, mas como é que faz pra colocar? Esses dias eu tava... Olha como isso é louco, né? Eu tava conversando com a Milton e eu falei assim... então, porque a gente evoluiu do vinil pra não sei o que lá... Qual que é o nome do lugar que a gente escuta música hoje em dia? Eu não sabia, tipo que o nome era streaming, porque assim, o negócio mudou de tal forma que eu não sabia nem como que era o nome do aparelho, onde a gente fala assim, qual que é o... Como que é o nome do negócio que a gente escuta música? Streaming? É streaming, é isso. Aplicativo de música. Exatamente. Meu, é engraçado, né? É porque assim, eu passei por uma fase de... Você tinha objetos que... Era especificamente pra música. Exatamente. E hoje você tem tudo em um só. Exatamente. Agora mudando pra outra coisa. Você lembra como que era o aparelho de TV que você tinha na sua casa? Sim. Eu tive... Na casa da minha mãe tinha uma TV de tubo. A primeira TV que a gente teve... Ela ainda era moderninha, mas eu lembro, por exemplo, na casa da minha avó, eu era muito, muito pequena. E eu lembro da TV dela ter uma caixa que parecia uma madeira e essa madeira ficava... É como se fosse uma moldura para a TV. Então você tinha a parte de vidro, que era um vidro, né? E aí tinha uma caixa que envolvia esse vidro que era feito de madeirinha. Tipo, era uma moldurinha. Tipo isso aqui assim, sabe? Aham. E aí depois eu fui vendo assim, na casa da minha mãe já era uma TV que essa moldura já era plástico, mas ela tinha um tubo, então ela era do tamanho de um micro-ondas gigante. E aí depois a primeira TV de plasma que a gente teve... eu acho que foi, sei lá, meados de 2000, assim, 2000 e pouco, só, né? Uhum. E assistia todo mundo da sua casa? Era só uma TV pra... Era uma TV pra todo mundo. Vocês não brigavam, não? Você era porrada? Não, porque a disposição de dias, horários e disponibilidade também era muito diferente, né? Então, assim, meu pai estava trabalhando, minha mãe estava na dupla jornada de trabalhar e fazer as coisas em casa. E, normalmente, eu e o meu irmão, a gente sempre assistia a TV Cultura em determinado horário. Aí voltava da escola e assistia, sei lá, alguma coisa que passava no SBT, tipo Eu, a Patroa e as Crianças, que era outra coisa que eu ficava assim, é legal, mas não é. Sim. E é isso, assim, eu lembro também de assistir Malhação, então era isso, assim. Você teve contato com alguma emissora ou algum artista de TV? Nossa, que... desenterrar histórias isso, né? Era só um pouquinho. Sim, quando eu era muito, muito criança, eu participei do programa da Angélica. Nossa!
Minha mãe me fala desse programa. Eu participei do programa da Angélica. Eu fui 2 vezes no programa da Angélica. Mas assim, eu era muito criança, então eu lembro de flashes. Eu lembro dela de ter um lugar assim meio colorido. E aí as pessoas falavam: olha, obedece aqui, vem pra cá, não sei o que lá. Sabe Senta lá, Cláudia? Você já viu isso? Então, só que 3 vezes pior, porque as pessoas não eram carinhosas com você. E eu lembro da Angélica, tipo, pular assim na nossa frente. Ela chegou a ficar do meu ladinho. E eu fiquei tipo, nossa! Mas eu era muito, muito criança, então eu lembro de flashes, assim, tipo, isso pode ser que seja um sonho? Pode ser, mas eu lembro que eu fui. Então é isso. Ai, minha mãe me fala desse programa e do programa da Xuxa. Minha mãe falou, nossa, meu sonho era ir no programa da Xuxa. Eu falei, Entrar na nave da Xuxa. eu falei, mãe, nem todo sonho a gente realiza, né? Meu sonho era ser Chiquitita. E eu não fui. Você já participou de algum programa de TV? Isso como público, sim, né? Que igual a Angélica. Sal da Angélica. Mas depois de grande, não. Não. Tem pânico disso. E de comercial de TV, assim, você lembra de algum que te marcou, assim, que você fala, caraca, aquele comercial era muito bom? Ou era muito ruim também, pode ser muito ruim. Assim, eu lembro que falando assim, nossa, era muito boa. Muita coisa dos anos 90. Tinha uma bebida que eu nem sei mais se ela existe ainda hoje, chamava Suquita. Sim. E aí eles fizeram um comercial que era o tio da Suquita, alguma coisa assim. Era uma menina super novinha que falava assim, oi tio. Assim, todo o contexto era extremamente machista e sexista. Militante, não é mesmo? Porque assim, obviamente eu não tinha noção disso, mas assim, os desconfortos de entender essa questão de machismo vem justamente disso, de ver coisas e ficar assim... Não faz sentido, né? De ter um incômodozinho, eu não sabia explicar o que era, mas hoje eu entendo que era assim, sexualizar uma menina que aparentemente tinha 16 anos, falando com um cara velho, e ele achando que ele ia conseguir alguma coisa com a menininha novinha, e ela chama ele de tio. E isso foi um comercial nos anos 90, da Suquita, que virou o tio da Suquita, alguma coisa assim. Então, assim, na época eu lembro que saiu até, sei lá, no Fantástico, nossa, o tio da Suquita. O conteúdo dessa matéria eu não lembro, mas assim, foi um comercial que bombou com esse conteúdo, ou seja, pedofilia, que tinha uma pedofilia. Não pode. Você acompanhou alguma coisa assim na TV que foi muito marcante pra você? Tipo, algum movimento, alguma novela, sei lá, algum caso assim de, fulano matou fulano, ou algo do tipo assim? Tem situações muito emblemáticas que eu lembro, mas que acompanha... Eu particularmente, não sou muito essa pessoa que curte... Assim, a partir do momento em que, sei lá, chegou a internet, eu acho que realmente eu fui sugada pelas bolhas, do tipo, o seu nicho não tá aqui no que a grande massa acaba te falando. Então, assim, teve uma menina que foi morta no apartamento dela pelo namorado e a mídia cobriu isso, porque foi tipo um reality show pra ver a menina morrendo. Então isso foi muito, muito marcante também. Acho que, não lembro se foi nos anos 90, entre os anos 90 e os anos 2000. Heloísa, uma coisa assim, o nome dessa menina. E assim, foi horroroso. A morte do Senna também. Eu não lembro exatamente detalhes, mas eu lembro assim de todo mundo tá muito triste, sabe? Parecia que... E era engraçado porque, assim, pelo fato de ser um dos poucos meios de comunicação, ou seja, você só tinha aquele lugar para acessar, todo mundo sentia enviesado pelo que estava sendo passado ali. Então, não é pulverizado como hoje. A morte também dos Mamonas Assassinas também foi, tipo, bem, bem específico. Mas só para você... Eu não sou de acompanhar novela... E nem Big Brother, porque pra mim equivale a gostar de fofoca. Eu tenho muita preguiça de fofoca. Sim. Talvez eu goste de fazer fofoca, mas não de participar da fofoca dos outros. Juro, então é mais ou menos essa linha. Então, hoje em dia, você não assiste muita TV? Não, pra você ter uma noção, assim, eu tenho TV em casa, mas eu não tenho TV aberta. Então, eu tenho como que é o nome? Eu tenho um aparelho em casa. Eu também tenho. Um Roku. Que eu tenho só Netflix, assim, são as plataformas que eu quero. Ou seja, acaba que, tipo,
Eu não assisto TV aberta, assim, eu tenho... Como é que é o nome daquele negócio? Globoplay, só porque, sei lá, tem lá. E aí, quando a minha mãe vai em casa, ela assiste a Globo, mas fala pra você que eu pego assim, nossa, o programa pra assistir de TV aberta ou qualquer um, não. Eu tô reassistindo várias séries na Netflix e é isso. Mas não é uma coisa assim que você, tipo, sente falta, ou que alguma hora você fala assim, eu vou ver pra ver como é que tá. Nossa, Não? Até queria, porque eu fico muito por fora do que tá acontecendo das coisas. Não tenho paciência. Não. Não. Eu acredito. Meus pais também não têm muita, não. Mas você assiste vídeo no YouTube, tipo, frequentemente? Ou você assiste mais Netflix, algo desse tipo? Eu assisto muito mais Netflix. Muito mais, assim, sem comparação. YouTube serve muito bem pra mim quando eu quero alguma coisa específica. Então, por exemplo, alguma coisa de instrução, ou quando tem alguma live interessante. Esses dias eu tava mexendo em alguma coisa e apareceu assim... é um cara lá que eu sigo, e aí ele tava... eu nem sabia desse cara, enfim, aí ele falou assim, fui na China e fiz um documentário, e é um documentário... Aí aquilo me sugou, assim, e aí eu assisti a live dele falando sobre a tecnologia na China, então... Isso foi uma coisa assim que, me puxou, mas... Esporádico, né? Muito, não é uma coisa assim que, eu vou lá e fico assistindo coisas como se fosse a TV. Isso é interessante porque, assim, de 2015, quando eu abandonei o rádio e a TV, foi quando eu comecei a viver no YouTube, assim. Sim. E eu acho que foi também os tempos áureos do YouTube, porque tinha muito youtuber, então, por exemplo, a Jojo, falecida Jojo, que não é falecida... teve uma época que eu só maratonava coisas do YouTube, então, que é outra coisa, é um outro nicho. Então você vai atrás do tipo de assunto que você quer escutar das pessoas. Você pode ir lá e pensar exatamente o que você quer ouvir, né? Inclusive tem umas propagandas lá de um tal de universo paralelo que eu fico pensando assim, mano, como que isso aqui tá aqui? Por que estão falando isso como sugestão de conversa pra mim? Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você quer me contar? Eu não, senhora. Não? Então foi essa a nossa conversa. Tá bom, obrigada. Gratidão por compartilhar essa sabedoria comigo. E é isso. Beijos, prof. Te adoro.